Caros irmãos e irmãs, estamos mais uma vez no nosso programa Jubileu da Esperança, estudando, refletindo, meditando sobre as 4 principais constituições do Concílio Vaticano II. E nesta última série de programas estamos já na Constituição Dogmática sobre a Igreja Lumen Gentium. E qual é o tema de hoje? Dentro da Igreja é algo fundamental, é o tema da missão. É por isso que nós temos aqui a presença do Frei Fernando, da Ordem das Mercês, que é pároco da Paróquia Nossa Senhora da Luz na Pituba e também é o coordenador do Serviço de Animação Missionária da nossa arquidiocese. Toda a ação missionária é articulada pelo COMID, não é isso, Frei? Que é o Conselho Missionário Diocesano. Então, seja muito bem-vindo, Frei Fernando, a sua saudação a todos aqueles que nos acompanham. Olá, é um prazer estar aqui, conversarmos sobre esse tema que diz respeito a todos nós, cristãos, batizados e batizadas, que é justamente a evangelização e a vida missionária da Igreja. Que bom! Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, Frei, quando nos referimos à missão, é qual é o fundamento da missão, o fundamento espiritual, o fundamento doutrinal da missão, que está justamente na Santíssima Trindade. Porque é no seio da Trindade que o Pai envia o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos aí 2 missões no seio da Trindade, a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. Então vamos entender melhor essa missão do Filho. O Filho como esse enviado do Pai, como ungido do Pai, e que ele foi enviado justamente para trazer a salvação à humanidade. Jesus Cristo diz, lendo aquele trecho de Lucas capítulo 4, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou. Então aqui está um dos fundamentos da missão da igreja, o envio do Filho. Não é isso? Isso. Quando a gente fala que a missão surge da Trindade, aquele que é por primeiro enviado é justamente Jesus Cristo, o Pai que envia Jesus, ungido com a força do Espírito, para poder comunicar a graça da vida nova a todos nós. Assim a gente pode dizer que a missão de Cristo, a missão do Filho, é justamente a nossa salvação. Todos nós somos inseridos e acolhidos por Deus a partir do sacramento do batismo que recebemos para vivermos esse caminho de salvação que Cristo Jesus veio trazer para toda a humanidade. Exato. Então a gente pode dizer que em Jesus Cristo nós temos essa grande notícia. Isso. Ele é o primeiro missionário do Pai que traz essa boa notícia, essa boa nova, que existe uma esperança para a humanidade. Deus não tinha abandonado a sua humanidade, mas revelou o seu rosto por meio de Jesus Cristo. A promessa que o Pai tinha feito no Antigo Testamento se cumpre e se realiza justamente em Jesus. E Jesus vem para trazer essa vida nova, a salvação para todos nós. Por isso que Santo Irineu diz que só a encarnação de Jesus Cristo já seria suficiente para a nossa salvação. Isso. Porque só o Filho de Deus se fazer carne, nós escutarmos os seus ensinamentos e experimentar ali o toque de Deus. É muito interessante que todos os evangelhos, quando falam das curas, dos milagres que Jesus realiza, fala do toque, né? Isso. Tocou na veste, tocou no próprio Cristo. Jesus que toca, alguém que toca nele. Tem todo um sentido, digamos, de humanidade, né? A questão do tato, da proximidade. A ação salvadora de Deus não é uma ação que se dá, digamos, por meio de procuração, por carta, digamos, de forma longe. Ele está no céu, então envia, ou está no céu e nos salva. Mas é essa salvação que se dá na proximidade, né? É um mistério muito grande, muito bonito isso em nossa caminhada de fé, porque só um Deus que ama é capaz de fazer-se carne plenamente para poder salvar aqueles que Ele criou e que deseja junto de si. São Leão Magno é que diz isso. Tudo aquilo que Jesus fez e ensinou passou aos sacramentos. Então, por meio dos sacramentos, nós experimentamos esse toque de Deus. E é isso que nos salva, né? Deus que nos toca, Deus que nos revigora,
Deus que nos cura, Deus que nos unge, Deus que vai mostrando a sua salvação por meio da vida sacramental que nós somos chamados a viver dentro da igreja. É muito interessante também essa ideia do Filho como mediador. A carta de Paulo a Timóteo fala do Cristo como único mediador entre Deus e os homens, como essa espécie de ponte que faz essa mediação. Então, de que maneira nós podemos entender o ministério de Jesus Cristo como essa ponte? Qual era a situação da humanidade antes de Jesus Cristo e depois dele? Antes de Jesus, esse desejo de Deus, mais distante da salvação, distante de Deus. E a partir de Cristo Jesus, como ele mesmo utiliza a imagem do caminho, que é uma imagem muito bonita, esse passar por ele para chegar até a vida nova, até a presença do Pai. Jesus também diz, eu sou a porta, né? Isso. A porta é aquilo que dá acesso. São imagens muito bonitas para falar sobre esse caminho que nós somos chamados a fazer, né? Está de uma situação de pecado, de morte, de distanciamento de Deus, para essa situação de proximidade, de caminho, de atitude de ir ao encontro de Deus que vem ao nosso encontro. Então, Jesus como essa porta, Jesus como esse caminho, como esse mediador. Passam pela porta, trilham esse caminho os cristãos. Isso. Então, daí que está o fundamento, um dos fundamentos da missão da igreja. A igreja como essa comunidade dos discípulos de Cristo. Continuar a missão do Filho. A igreja, nós podemos até dizer que a igreja só existe para a evangelização, para poder levar a graça da salvação, comunicar a graça da salvação aos seres humanos, para que todos alcancem, por meio de Cristo Jesus, a vida nova. Exato. Então, os cristãos em Jesus Cristo também exercem esse papel de mediação? Com certeza. Em alguma medida, cada um de nós que é batizado é chamado a ser continuador da obra de Cristo Jesus. Quando, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele indica para os seus discípulos, olha, agora é a vez de vocês, ide, batizai a todos, ensinai, recordem daquilo que eu fiz, que eu vivi com vocês e levem para os demais. Esse momento é o momento que Jesus diz, a minha parte de missão aqui eu concluí e agora é a vez de vocês. Então, quando nós somos batizados e nós criamos consciência em relação ao nosso batismo, nós também assumimos em nossa vida ser missão de Cristo Jesus. Teve, eu acho que no ano 2022, a campanha de evangelização era justamente esses temas, né? 2021, 22 e 23, se eu não me engano, né? Jesus é missão, a igreja é missão, eu sou missão, nós somos missão. Exato. Então, somos esses continuadores da obra de Jesus. Somos a boca de Cristo no meio do mundo, somos os pés, as mãos do Cristo. Por isso é importantíssima a missão. Isso. Quando nós falamos que somos a boca de Jesus, os pés, o corpo de Cristo, indica essa necessidade de que nossa vida seja um testemunho. Que seja por palavras, por meio de gestos, atitudes, nossa vida seja o evangelho vivo para aqueles que nos encontrarem. Significa dizer que cristão batizado, consciente do seu batismo, consciente de que é missão de Cristo Jesus, que continua a missão de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, necessita ser testemunha da graça, para que aqueles que nos veem, que entrarem em contato conosco, sintam a presença de Jesus. Embora eles não entrem na igreja, embora eles não leiam o Evangelho, eles sintam a presença de Jesus, recebam a graça do Evangelho por meio de nossa vida e do nosso testemunho. Isso é muito profundo porque toca muito a identidade do cristão. Os apóstolos Pedro e João nos dizem nos Atos dos Apóstolos, nós não podemos deixar de falar sobre aquilo que vimos e ouvimos, ou seja, sobre a experiência com Cristo. Não podemos deixar de falar, é algo que transborda, é algo natural. Então a missão não é um peso para a igreja, não é um peso para os cristãos. Nunca pode ser. Nunca pode ser um peso. A missão, digamos, é o motivo de existir a igreja, né? E nós, enquanto somos igreja, precisamos também levar adiante Cristo Jesus. Compreender que a graça que nós recebemos não pode ficar conosco. É bonita aquela imagem que Jesus utiliza da vela ou da lâmpada ou do candeeiro aceso.
Nós não acendemos para colocar debaixo da mesa. Nós colocamos sobre a mesa. De tal modo que nossa vida precisa ser esse contínuo contato com Cristo Jesus, porque Ele é a luz da vida. E a partir do momento que temos contato com Ele, somos iluminados por Ele para poder levarmos a graça para os demais. Cristo Jesus resplandece em nós e a partir de nós ilumina o mundo, ilumina a vida daqueles que ainda necessitam da graça de Cristo Jesus e que ainda necessitam da evangelização. Então, nós, sobretudo na igreja, somos chamados a tomar consciência disso, porque às vezes quando falamos em missão, achamos que é uma coisa assim muito pontual, de algumas pessoas que têm mais o dom de falar em público. Normalmente, quando vamos fazer a missão, eu sinto logo as pessoas assim, já meio que travando, já fazem até uma comunicação não verbal, vem para trás. Então, mas é algo da identidade, está no nosso DNA de cada cristão. A nossa vida precisa ser sempre esse... Eu não tenho medo de falar de Cristo Jesus, porque minha vida corresponde a Cristo Jesus. Então, quando se propõe a questão da missão, em termos de vocabulário, é até, digamos, um tanto contraditório a gente dizer que vamos fazer missão, porque nossa vida inteira deve ser missão. A maioria das vezes que acontece essa repulsa é em relação às atividades missionárias, que é, por exemplo, ir de casa em casa, de porta em porta. Então, nós somos chamados a realizar as atividades missionárias, né? Que às vezes pode ser, digamos, algum mutirão de missão, pode ser um grupo que exista na paróquia, né? Um grupo permanentemente vá ao encontro das pessoas, que vá de 15 em 15 dias, por exemplo. Quando tivemos a missão continental, eu recordo de outra paróquia que eu estava, o grupo que foi formado naquela missão continental, eles continuam até hoje. A cada 15 dias, eles saem numa parte do território da paróquia, visitando de casa em casa, né? Então, essa atitude ou essa atividade missionária, ela deve existir, é necessário que ela exista, mas todos nós precisamos compreender que nossa vida deve ser missão. Para além das atividades, somos chamados a ser missão de Cristo Jesus. É aquilo que o Papa São João Paulo II diz: o mundo está cansado de mestres, mas o mundo só escuta os mestres se eles forem ao mesmo tempo testemunhas. Então, se a nossa vida não é um testemunho, as pessoas vão achar que é mais um palavreado bonito, ou então mais um discurso dos muitos que hoje a gente vê no seio da sociedade. Eu gosto muito dos ditados populares, porque eles condensam muita sabedoria. Essa fala que você recorda aí do Papa nos faz lembrar de um ditado que eu creio que todos nós conhecemos, né? As palavras convencem e os exemplos arrastam. A vida daqueles que testemunham, eles podem não dizer nada, mas a sua própria vida é como se gritasse para o mundo aquilo que precisa dizer, aquilo que precisa viver, que é justamente Cristo Jesus. Que bom, Frei. Então a gente tem aí o primeiro fundamento da missão, que é o envio do Filho da parte do Pai. Ele veio da parte do Pai, veio do seio do Pai. Mas nós temos ainda uma segunda missão trinitária, que é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo que veio do Pai, mas por meio do Filho. Jesus Cristo ressuscitado sopra sobre os apóstolos e diz: recebam o Espírito Santo. A graça que Jesus nos dá por meio do Espírito Santo é que nós podemos até evocar o sacramento do Crisma, justamente para nos recordar as palavras que Jesus diz: olha, receba o Espírito Santo. Ele que vai vos defender, Ele que vai recordar aquilo que eu ensinei. Então o Espírito Santo caminha conosco, dentro de nós. E nós que recebemos a graça batismal, não precisamos ter medo, precisamos confiar no Senhor, que vai caminhando conosco e nos mostrando: olha, o caminho é por aqui. Ou como ele diz em outra passagem: não vos preocupeis, na hora de dizer, será dado aquilo que deve ser dito. No momento oportuno, virá a defesa necessária. Então é confiar plenamente no Senhor, compreender que Ele que nos chamou, caminha conosco, não nos deixa sozinhos, não nos deixa órfãos, mas nos fortalece desde dentro por meio da unção do Divino Espírito. E o Espírito Santo é que dá à igreja essa parresia, ou seja, essa ousadia, essa audácia de anunciar o Evangelho. Os apóstolos estavam todos medrosos, tímidos, receosos, mas depois de Pentecostes,
eles saem para anunciar. E Pedro, por exemplo, tem aquele discurso maravilhoso de Pedro no capítulo 2 dos Atos, que ele faz assim toda a história da salvação e anuncia depois o querigma do Cristo morto e ressuscitado, graças ao Espírito Santo. Isso. Se formos lembrar da vida, daquilo que é o conhecimento, do local de trabalho desses primeiros discípulos de Jesus, nós iremos perceber que eles, diante da sociedade, diante, digamos, da religião do seu tempo, seriam pessoas, digamos, muito simples, sem muita instrução, que talvez não teria até coragem de se colocar à frente de outras pessoas para poder dizer alguma coisa, né? Mas quando recebe essa graça do Espírito Santo que o Senhor sopra sobre eles, em Pentecostes, eles conseguem compreender, não pode ficar conosco. A graça que recebemos deve então transbordar. E é o momento em que não tem medo, não tem vergonha, não tem dificuldades que impeça de dizer, falar, de viver e testemunhar Cristo Jesus, aqueles que se abrem à graça e à unção do Espírito Santo. E é impressionante como a missão é universal, porque os Atos já falam, né, que pessoas de diversos lugares do mundo estavam ali, entender, né? Que eram judeus que vinham peregrinar a Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes. E eles não moravam na Terra Santa, eles moravam em outras cidades, já fruto da dispersão dos judeus pela sua história. E os Atos diz, todos entendiam como se fosse na sua própria língua. Qual é a mensagem aí? A missão é universal. É universal. O anúncio do Cristo morto e ressuscitado é para todos. Isso nos ajuda até a compreender o nome de nossa igreja, Igreja Católica. O termo católico é justamente universal, né? Significa dizer que é uma igreja de portas abertas para todos. O Papa Francisco tem insistido conosco sobre essa necessidade de nossas igrejas estarem de portas abertas, para acolher todas as pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, Zaqueu tem sua vida, tem sua história, sua trajetória, escuta falar de Jesus, percebe aquela multidão e sua estatura faz com que ele suba à árvore. Ali da árvore ele vê Jesus e Jesus o vê, ele também é visto por Jesus. E então Jesus diz para Zaqueu, Zaqueu, eu vou para a tua casa. Se Jesus tivesse esperado, vou esperar Zaqueu se converter, ter uma vida digna, uma vida justa, para que eu entre na casa dele, talvez nunca tivesse acontecido a graça na vida de Zaqueu. Mas como Jesus tem as portas do seu coração aberto a todos nós que somos pecadores, ele também acolhe Zaqueu e deseja viver com Zaqueu, porque entrar na casa é esse lugar de proximidade, de relação, de afetividade, fazer comunhão, e eles se encontram justamente à mesa. E ali à mesa, Zaqueu começa a abrir o seu coração à graça de Jesus. Então, a imagem que o Papa nos traz de igrejas de portas abertas é justamente essa igreja que se abre para todas as pessoas, para que, estando ali, consigam ouvir Cristo Jesus, consigam estar próximos de Jesus, ter essa intimidade à mesa com Jesus, ao ponto de dizer, Senhor, hoje a salvação entra nessa casa porque eu quero a conversão. Então, se nós esperamos que as pessoas se convertam para entrar, estamos agindo de forma diferente de Jesus. Jesus espera que as pessoas entrem para que lá elas encontrem a conversão e a salvação. Exato. O próprio Cristo disse, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E são os enfermos que precisam do médico, não são os sãos. Então é isso mesmo, é ir ao encontro das pessoas da forma como elas estão, sem julgamentos. Realmente, talvez esse seja um dos maiores entraves, Frei, a evangelização, que as pessoas dizem, eu vou falar para essas pessoas que estão no pecado, que estão nessa vida, vou falar o que para elas? Anunciar o amor de Deus, a gratuidade do amor de Cristo, que não nos julga, apesar dos nossos pecados. Que nos acolhe, que nos dá a possibilidade de caminhar, que nos ajuda quando nós erramos, quando nós pecamos e caímos, e que sempre espera, já que nós estamos no ano da esperança, sempre espera a nossa conversão. Todos nós que estamos na igreja, por mais que nós estejamos próximos de Cristo Jesus, nunca podemos fechar nosso coração à conversão, porque a conversão não é um fato que aconteceu lá atrás, em determinado momento de nossa vida. A conversão se dá dia após dia na caminhada com Jesus.
Nós que estamos, necessitamos de conversão. Aqueles que ainda não estão, também necessitam de conversão. E se nós nos olhamos todos como necessitados da conversão, teremos sempre espaço para todos e as portas abertas também para todas as pessoas. Uma vez eu escutei de um bispo assim, eu não me lembro agora qual foi, mas ele disse que a conversão só termina 5 minutos depois da morte. Porque nossa vida inteira deve ser conversão. Lembremos aqui, pelo menos me vem à mente, do ladrão que é crucificado ali junto de Jesus. Ele está ali na mesma situação de Jesus. E no momento final, ali já na sua agonia, ele tem coragem de olhar para Jesus e dizer: Senhor, lembra de mim. Então, enquanto há vida, enquanto há respiro, enquanto nós estamos aqui, há possibilidade de conversão. Há possibilidade de conversão. E é uma coisa interessante, Frei, reconhecermos necessitados de conversão, mas também reconhecermos necessitados do querigma. O que é esse querigma? O querigma é justamente o anúncio daquilo que é o centro do Evangelho. Qual que é o centro do Evangelho? Que é justamente o sentido da missão de Jesus. Jesus vem da parte do Pai, anuncia a graça, testemunha a boa notícia, concede a cada um de nós a possibilidade de nos encontrar com Deus, de relacionar face a face com Deus, entrega a sua vida pela nossa salvação, é vivo e ressuscitado pela graça do Pai e concede a cada um de nós a possibilidade dessa ressurreição, dessa vida nova. Esse querigma é justamente o anúncio da boa nova, da boa notícia de Cristo Jesus. Então isso aí é o coração da missão. Isso. A missão existe para isso, para anunciar o querigma. Quando a gente fala sobre, por exemplo, as atitudes missionárias ou as atividades missionárias, nós podemos pensar, e um exemplo que talvez seja mais comum, ir de casa em casa, batendo de porta em porta. O que anunciar, por exemplo, nesses momentos, né? Aí eu vou anunciar a doutrina da igreja. Não, não é momento para isso. Aí eu vou anunciar a teologia que eu estou aderido. Não é momento para isso. O ponto central é justamente a graça do amor de Deus por cada um de nós, expresso em Cristo Jesus, que é capaz de se doar, se entrega voluntariamente, de tal modo que Ele mesmo nos diz no Evangelho: ninguém tira minha vida, eu dou minha vida. Então Ele doa a sua vida pela nossa salvação. Então, aqueles que nós nos encontramos na caminhada, para essas pessoas nós precisamos justamente testemunhar esse anúncio do querigma. Jesus ama a todos e cada um de nós, independente da vida que estamos vivendo, independente dos pecados que temos vivido até hoje, e deseja que nós caminhemos com Ele. Aí, a partir desse momento, quem abre o coração tem a presença de Jesus. Ele entra, ceia com a pessoa e vai ajudando, como ajudou Zaqueu, a fazer também o seu percurso de conversão e de salvação. Então, é isso que eu falei de nós nos reconhecermos necessitados do querigma. Eu tenho um caso assim muito concreto a respeito disso. Tinha um grupo, numa determinada paróquia, que ele fazia essa evangelização de casa em casa, e ia levando justamente esse querigma, esse anúncio fundamental. Aí eles foram para um outro bairro. Quando eles tocaram a campainha da porta da pessoa, quem abriu foi um padre. Viu com o clésima, e o que é que eles disseram? Não, padre, o senhor não precisa escutar. Quem somos nós para anunciar? E sabe o que o padre disse? Não, eu preciso sim, todos os dias, porque eu também sou necessitado de escutar o querigma. Todos nós. A fé vem pelo ouvido, diz Paulo. E se nós fechamos o nosso ouvido, a palavra do Senhor, acabamos nos fechando a graça que Ele tem para nós. Então, por mais que o padre já sabia e tudo, teoricamente, ele mesmo já tinha anunciado isso, mas quando a gente escuta, também tem uma dimensão diferente. Quando chega a nós, os padres da igreja antiga diziam que a vida cristã ela é fecundada por meio do esperma do Espírito Santo que entra pelo ouvido. A abertura da fé é o ouvido. Então é fundamental o escutar, né? Essa semente precisa passar pelos nossos ouvidos e cair no terreno fértil do nosso coração. Se acontece esse percurso do ouvido ao coração, há a possibilidade de se germinar para uma vida nova, e se germina para uma vida nova, há a possibilidade de frutos, e os frutos podem ser saborosos. Então é necessário que nós visualizemos essa pequena e bonita imagem da semente que vai entrando aí em nossos ouvidos, cai o nosso coração, é fecundado aí, encontra o humus necessário para poder
se abrir para uma vida nova e vai germinando, crescendo, produzindo bons frutos. Então é muito importante isso. Nós cristãos sermos esses semeadores da palavra, semeadores dessa boa notícia de Jesus Cristo. Nunca nos cansarmos de semear. Em todos os momentos. Talvez o momento que a gente menos espera seja o momento mais oportuno para a evangelização. Pode-se dar esse momento oportuno da evangelização andando de ônibus e alguém senta ali do nosso lado, talvez seja a ocasião e a oportunidade. E aí me vem à mente aqui um momento quando vivia no Rio de Janeiro, morava em Ramos, peguei o trem na Central do Brasil e ia descer em Ramos. E tinha um jovem ali do lado ali, e ele percebeu que eu era católico, começou a conversar, e eu fui falando com ele, explicando um pouco as coisas, e ele perguntava, trazia algumas dúvidas, porque tinha ouvido de outra forma. Ele era também alguém temente a Deus, mas de outra denominação religiosa. E aí as dúvidas que ele possuía sobre a Igreja Católica eu fui perguntando. Eu não disse que era padre, mas ele percebeu que eu era alguém da igreja e foi perguntando e fomos conversando. Passei da estação que ia descer, que seria em Ramos, e continuei. Com ele? Com ele, Que até maravilha. o local onde ele ia descer, que era acho que 6 estações depois. Nossa. Então nós fomos conversando aí nesse momento, aproveitando a ocasião que Deus nos tinha dado. Quando chegamos ali, despedi, ele desceu, eu desci pela outra porta e peguei o trem de sentido contrário para poder voltar para minha casa. Então a oportunidade da evangelização se dá, digamos, quando estamos abertos, de diversas formas. Nem sempre é como nós organizamos na paróquia, um plano, digamos, missionário. Vamos ter tais atitudes missionárias, tais atividades missionárias durante o ano, no mês de outubro, por exemplo, no mês de maio, no mês de julho, mas está com o coração aberto para viver sempre a missão de Cristo Jesus. Ele vai nos dar a oportunidade, nos dará a ocasião e também nos dará as palavras necessárias para chegar ao coração do nosso próximo. Eu escuto também, às vezes, assim, dos pais. Ai, padre, meus filhos não querem mais vir para a igreja. Eu digo, você semeou a boa semente, está semeando. Sim, padre, isso eu fiz. Eu digo, no momento oportuno, a semente pode desabrochar. O importante é semear. Às vezes a gente não vai ver a colheita. Essa tentação também. Por quê? Que eu tenho que ver concretamente os resultados da evangelização? Não necessariamente. Um é o que planta e o outro é o que colhe, Diz diz a palavra Paulo, de Deus. Exatamente. Então, o importante nosso é semear as sementes do reino de Deus, do amor de Deus. Isso é o fundamental. Me lembro nesse momento de uma jovem de 26 anos, aqui de Salvador, que ela foi conversar comigo e ela dizia assim, Frei, eu estou sentindo a necessidade muito grande de fazer o crisma. Eu falei, que bom. E aí, logo em seguida, ela disse, eu não fiz na época que deveria fazer, minha mãe me obrigou, mas eu bati o pé, eu não queria. E aí ela dizia assim, adolescente, né, Frei? E eu falei assim, acontece, tudo é no tempo certo. Ela já tinha feito a primeira comunhão, a mãe tinha lançado no coração dela a semente da fé, ela tinha tido a oportunidade de vivenciar a fé, e aí depois, aí, com uns 15 anos, que ela não quis receber mesmo o sacramento, ela viveu a vida dela do jeito que pensou que poderia viver, mas agora estava sentindo no coração esse desejo, né? E vinha justamente conversar porque estava muito arrependido, e eu disse para ela, olha, a semente foi lançada, agora é o momento dela germinar, não mais por obrigação, que era o que sua mãe estava indicando o caminho para você, que você sentia como obrigação, mas agora por vontade própria. A semente ficou aí no seu coração. Agora é o momento que você está percebendo que ela está querendo se abrir, germinar, crescer e poderá produzir muitos e bons frutos. Porque agora já não é mais, como diz Jó no seu livro, porque eu ouvi dizer, mas porque eu quero essa proximidade, esse contato, porque eu quero alcançar a graça do Senhor. Muito bem, Frei. É uma pena que a gente já precisa encerrar o nosso programa, mas vou contar com sua presença no próximo, que a gente vai continuar ainda falando da missão. Nesses momentos finais, fala um pouco da tua congregação, que é da Ordem Mercedária, do teu carisma, faz um convite, se os jovens se interessarem, homens, meninos, rapazes, quiserem conhecer um pouco mais o carisma de vocês, como é que faz? Eu fico muito alegre nesse momento, porque um dos textos que acaba iluminando o nosso carisma
o Senhor disse no início, que é justamente o momento que Jesus lê o profeta Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu e me enviou a proclamar a libertação aos cativos. Né? Então, nossa Ordem de Nossa Senhora das Mercês, fundada no dia 10 de agosto de 1218, tem como carisma justamente a libertação. Lá no tempo do nosso fundador, existia na Espanha, São Pedro Nolasco, existia na Espanha toda uma questão de lutas religiosas entre cristãos e muçulmanos. Alguns cristãos eram levados como cativos pelos muçulmanos. E aí Pedro Nolasco sente no coração: eu preciso fazer alguma coisa. E o que ele faz naquele momento é ir ao encontro dos muçulmanos, conversar com eles e perguntar por quanto eles poderiam vender aqueles cristãos. E ele entrega o seu dinheiro e compra aqueles cristãos como mercadoria. Pega esses cristãos, devolve para a Espanha e entrega eles livremente para suas famílias. Depois que o seu dinheiro acaba, já não tem mais dinheiro, ele sente Nossa Senhora dizendo para ele: meu filho, siga adiante. Mas mãe, como é que eu vou seguir adiante, sendo que eu já não tenho mais nada? E aí Nossa Senhora inspira ele no coração: funde uma congregação, uma ordem religiosa, seus irmãos estarão aí juntos e vocês, com a criatividade do Espírito, vão levar adiante a missão. E é assim que acontece. Ele funda a ordem, com os irmãos eles começam a pedir esmolas aos cristãos, vão ao encontro dos muçulmanos, dialogam, conversam, compram os cristãos que estão aprisionados e devolvem a liberdade. Esse fazer de São Pedro Nolasco, essa atitude de busca de liberdade, de libertação dos cativos, é o centro da nossa vida carismática enquanto mercedários, que é justamente conceder a graça da liberdade e da libertação. Como aquelas situações, digamos, não existem aqui no Brasil, o nosso carisma aqui no Brasil, ele se realiza, seja na libertação da dependência química, como, por exemplo, temos o Recanto Mercê. As novas escravidões. As novas escravidões de hoje, né? As novas catividades. Um Recanto Mercê, onde aqueles que estão na dependência química são chamados a uma vida de libertação, como também nas paróquias, com o anúncio do Evangelho, que é a grande luz de liberdade para a humanidade, como também na questão das creches, dos colégios. São diversas formas em que o carisma mercedário se realiza em nosso hoje. Aos jovens que estiverem interessados, aos meninos, podem nos procurar na paróquia Nossa Senhora da Luz, aqui em Salvador, no bairro da Pituba. E as meninas que também estiverem interessadas, tem os ramos femininos da ordem aqui no Brasil, como por exemplo tem lá na Pituba também, tem no Rio Vermelho e também em, acho que é Piatã, aliás, Itapuã ou Piatã, um dos dois locais. São próximos. Agora não lembro direito, mas tem a presença da Casa das Irmãs Mercedárias Missionárias do Brasil. Que bom, Frei. Obrigado por sua presença entre nós, por nos dar essa colaboração, também porque está à frente do Conselho Missionário Diocesano. Que Deus, de fato, abençoe tua vida, tua vocação e missão. Amém. Retornamos ao próximo programa, Jubileu da Esperança, ainda continuando sobre esse importante tema da missão. Te vejo lá.